tranquilidade de todo mundo. Você acha que para ser presidente da Câmara, e eu acho, aí é uma opinião muito pessoal, fatalmente vai acontecer com você? Você é muito novo, pode ser depois de Kiki, que tá na pole, mas você um dia vai ser. Inclusive, seu nome é sempre falado, sempre ventilado, dessa vez Duda vai. Mas você também assume isso com muita cautela e muita ca- calma, resiliência na sua hora. Você acha que primeiro você vai precisar ser líder de bancada, para depois ser presidente? Quer dizer, você é e já foi presidente de comissões importantes, né? Quer dizer, você tá traçando o seu caminho de maneira devagar, tentando alcançar a presidência? É isso o seu sonho? É esse o seu caminho? Ou não? Ou não necessariamente você tem que passar por uma liderança de governo para ser presidente? Mateuzinho, qual é a ambição do político para ir subindo esses degraus? É poder ajudar e realizar cada vez mais. Como vereador, eu consigo ajudar muita gente. Como um vereador próximo do prefeito, como vereador que exerce uma certa liderança na Câmara, você consegue ajudar mais? Consegue. Mas a presidência da Câmara te dá uma condição de acelerar, de catalisar esses processos de forma muito maior. A gente consegue ajudar muito mais gente, consegue, enquanto um vereador que não é o presidente, consegue fazer a construção de X quadras, praças, colocar um apoio e mudar a vida de jovens através de projetos sociais, ajudar pessoas que estão passando fome de um determinado número. Quando você é o presidente da Câmara, você consegue ajudar e abranger muito mais, porque você tem o poder da caneta. Mas eu vou dizer que mais do que ser presidente da Câmara, eu tenho um sonho. E aí, talvez eu nunca tenha falado isso de forma tão incisiva, que é de ser prefeito dessa cidade. Quando a gente vê uma cidade e uma complexidade como a cidade de Salvador, quando a gente vê essa dicotomia, essa diferença de renda, quando a gente anda na Barra, quando a gente anda na Pituba, quando você vai num shopping da Zona Nobre e depois você está passando as dificuldades que as pessoas estão passando num período como agora de chuva, você consegue ter na plenitude desse sentimento a noção real da desigualdade que é essa cidade. E isso é de arrepiar, tô sendo sincero. Eu sou um cara que teve todas as oportunidades da vida, estudei em colégios particulares, fiz boas faculdades, tenho pais que sempre me deram muito amor, uma família estruturada e uma esposa maravilhosa. E eu tive todas as condições de chegar onde eu cheguei. Mas quando eu visito escolas, quando eu entendo a realidade dessas crianças e jovens, fico pensando assim, rapaz, talvez eu não tivesse chegado nem a um pingo, assim, um cisco da unha que eu tenho hoje, se eu tivesse essa mesma condição que essa criança tem. Eu visito muitas escolas, hoje eu estava visitando algumas escolas, semana passada também, e a vibração que as crianças me passam é um negócio assim impressionante. É algo que emociona de verdade. Porque eu sei que cada um ali, uma pode ter uma situação melhorzinha, a outra também, mas tem algumas ali que, meu irmão, é um sapato para ir pra escola e em casa é descalço, porque não tem outro. E tem gente que vai pra escola só pra merendar, porque não tem comida em casa. Não, a merenda da escola, e eu posso dizer com conhecimento de causa, aqui na nossa capital, é a alimentação mais nutritiva que ela tem. É verdade. Mais balanceada, mais observada. Em casa, muitas vezes, a alimentação é muito regada a farinha, a biscoito. Seco, né? Seco, alimentos que alimentam mal as crianças. E a criançada, tanto é que na pandemia, as escolas, bem verdade, também do governo do estado, assim como do município, doaram muitas cestas básicas, porque essas pessoas não tinham como alimentar as crianças. Não é só a questão do desemprego, das pessoas fora do seu mercado de trabalho e não podendo colocar o pão na mesa, não. É porque a alimentação da criança na escola já era algo que essas famílias contavam e não precisavam, dessa forma, comprometer o orçamento familiar, entendeu? Então, quando eu vejo essa diferença que a gente tem social na cidade, quando eu vejo a pobreza, você quer ver uma coisa que me incomoda demais, demais, demais? Há uns 15 dias eu estava com o prefeito caminhando na região da Avenida Regional.